Seja bem-vindo a mais um episódio do Milcast. Eu sou Isabel Renault e hoje trago comigo uma convidada pra lá de especial. Ela, que é uma empresária multifacetada, Bianca Rodrigues. Olá, eu atuo na área da beleza e artesanato, atuando como cabeleireira, maquiadora, design e como costureira, crocheteira e fazendo ali o marketing, o secretariado e a administração dos dois lados da moeda. Fazendo 1000 funções ao mesmo tempo. Tudo com muito amor, né, Bia? Sim, a gente escolhe fazer o que a gente gosta, então é aquilo, né? O que você faz com amor, você se cansa, mas é um prazer fazer as duas coisas, então é muito bom. Conta pra gente, então, um pouquinho, já que você já falou que você tem várias funções, desde a área da beleza, até da área das artes, né? A parte da costura criativa, que é muito bacana também. Conta, assim, um pouquinho da sua história. Qual que te encantou primeiro e qual que veio depois? Qual que você apresentou no meio do caminho? Então, para eu começar falando, eu tenho que falar da minha primeira formação acadêmica. Eu sou bacharel em Química, Nossa, ó, então eu sou formada em Química, trabalhei na área. Durante 3 anos, trabalhava como vendas técnicas, fazia o atendimento direto ao cliente, mas era algo que eu amava fazer aquilo, mas eu ainda não conseguia tocar as pessoas com aquilo. E fora que era uma área que eu lidava com muita gente grande, e tinha aquela coisa de eu ser muito jovem, eu tinha 19 para 21 quando eu trabalhava nessa área. Então, daí, nesse meio termo, quando eu terminei o bacharel, eu decidi mudar de áreas. radicalmente. Radicalmente. Eu Cansou da clínica. acabei tendo um problema dentro da profissão, né? Algo que não me favoreceu tanto ali dentro. Acabei saindo um pouco adoecida e decidi fazer algo que me deixava com prazer em trabalhar, que eu descobri que era o que eu gostava. E é engraçado porque, assim, foi 2 semanas de diferença. Eu saí do emprego e, andando pela cidade, eu passei de frente a uma escola de beleza e olhei e falei: é isso que eu quero fazer. Eu sempre gostei, no trabalho, na escola, eu sempre era aquela que fazia trança no cabelo das pessoas, fazia maquiagem. Eu brinco que as maquiagens com a ponta do dedo, que a gente fazia assim, Sim, saía que nem o patati patatá e eu achava que estava maravilhosa. tava arrasando. Então eu entrei e caí de cabeça nesse mundo. Entrei na parte da maquiagem, né? Fui a princípio atrás da maquiagem. E eu lembro que no dia que eu fechei o curso, a moça me falou assim: olha, pensa nas vacas gordas e as magras. Na época de vacas gordas, você faz a maquiagem. Para manter o salão, você faz o cabelo. Sim. Eu falei: ai, não sei se é isso que eu vou querer, se é isso que eu vou gostar. Eu falei: vamos tentar. E entrei. Tive um pouco de resistência para poder, porque não é fácil você mudar de uma área para outra que, assim, São é mundos totalmente diferentes, né? 360, não tem nada a ver. Era uma coisa, assim, que as pessoas de fora não entendiam, achava que eu estava caindo e não que eu estava subindo. Então, não foi enxergado com bons olhos isso. Porque muita gente, às vezes, pensa, nossa, tá saindo do CLT pra ter o próprio negócio. Não vai dar certo, fica no CLT. Tem E eu gente que acho tem esse pensamento Sim, ainda, eu né? acho que o que mais aconteceu também foi, você vai largar uma faculdade para fazer um curso para ser cabeleireira. Todo Sim. mundo pensava isso, que era uma coisa muito pequena. E no começo, então, eu passei por isso, comecei a estudar, fui fazendo as coisas, fui me encontrando. E eu não esqueço uma fala do meu pai, que ele falou pra mim assim, enquanto estava todo mundo ali com aqueles olhos de, ai, meu Deus, vai fazer isso, e eu naquela dúvida, naquele medo de mudar, e ele chegou e falou pra mim, falou assim: olha, não interessa o que você vai ser na sua vida. Se você for um agente ambiental, que era o que a gente falava antes do lixeiro, né? Se você for um agente ambiental, faça da melhor maneira possível, faça com seu coração. Sim. Se você fizer dessa forma, você vai ser o melhor profissional em que você desejar atuar. Então isso me cresceu, assim, que eu falei: "É isso, eu vou. Tem alguém me apoiando, tá me segurando e eu vou embora". Comecei a fazer a área da beleza, no comecinho tive alguém que me estendeu a mão, que me ensinou toda essa parte de como trabalhar com clientes, porque eu estava ali totalmente cru. Eu brinco que eu vendo coisas desde os 14 anos, Sim. mas você lidar direto com o cliente, atuar na área da beleza, eu aprendi que as clientes, ela não vem só com a parte externa, ela vem com o interno para você arrumar também. É quase uma terapia, né? Quando você vai Eu no salão brinco de que beleza. sim, eu brinco que futuramente eu precisaria fazer uma psicologia para entender os clientes melhor, porque elas chegam ali com um turbilhão de emoções que às vezes não é só cortar o cabelo, só uma escova, só uma maquiagem. Então aprendi muito com ele, ele foi o que me estendeu a mão, me ensinou a caminhar. Depois eu passei para um salão da minha professora, continuei ali crescendo, estudando, estabilizando as coisas, até que veio a pandemia.
Nessa que veio a pandemia, veio o desespero, porque daí todos os salões pararam, a gente não podia começar a atender, porque era proibido, não podia atender em casa, e eu fiquei, assim, de cara 3 meses em casa. Eu tinha acabado de casar, eu tinha acabado de mudar da casa dos meus pais, e eu Era me tudo via, novo. era tudo novo, Tudo novo. e eu me via sozinha dentro de casa. Aquele desespero de não ter o que fazer, relembrei lá atrás o que minha mãe me ensinava quando eu era menor, o crochê. Daí eu falei, é isso que eu vou fazer, vou começar a fazer crochê. Família inteira ganhou tapete de crochê, gente. Jogo de banheiro, todo mundo ganhou. E daí eu começava a crochetar, crochetar. Falei, gente, isso daqui é gostoso, relaxa. Daí você achou outra terapia. Achei outra terapia. Outra terapia. Comecei a fazer o crochê, voltei os atendimentos. Nessa daí eu já voltei o atendimento solo. Eu saí de um salão, fui pro meu salão que eu permaneço até hoje no atendimento exclusivo, que sou somente eu. E esse empurrão a brinco que veio do meu esposo. A hora que passou a pandemia, os salões iam diminuir, né, a carga horária, não ia poder estar todo mundo atendendo. E daí ele falou pra mim, ele falou, olha, se você for para outro lugar, eu tô aqui pra te segurar. Se precisar de aluguel, se precisar de ajuda nas coisas, eu tô atrás. Vamos que é só hora de crescer, é só hora de mudar e tentar os atendimentos, porque num salão que tinha muitas pessoas, eu não ia conseguir atender sempre. Tinha aquele revezamento. Nisso eu fui para outro salão e continuei ali no crochê. E de repente me veio aquela pulguinha atrás da orelha. Que vontade de costurar. Eu falei, gente, costurar, né? Também cresci vendo a minha mãe costurar. Então, falei, vou procurar um curso. Nessa de vou procurar um curso, tem aquela carreta itinerante do governo de São Paulo, Sim. que às vezes ela passa por algumas cidades e estava em Jacareí. Fiz o curso de 15 dias, descobri ali a costura e assim, mais uma vez, todo mundo achando, é só uma terapia. Ela só quer aprender, é só porque ela não sabe ficar parada. Ela não sabe ficar sem fazer nada. Dali, eu comprei uma máquina velha, comecei a costurar em casa. Passou um pouco, a avó do meu marido me deu uma máquina, Ai, que gostoso. que era uma máquina dela, então eu falo que é uma coisinha assim de família, que foi muito gostoso receber dela. Comecei a costurar, e daí nisso eu comecei com algumas peças, fazendo, de novo, os parentes ganhando presente de costura, os amigos. E, de repente, veio outro curso de Jacareí, da prefeitura de Jacareí, né, os gestores da moda. Eu entrei, fiz o curso de costureira no Senai, e ainda assim todo mundo falando, nossa, ela não cansa de aprender, né, porque ela gosta de tentar coisas novas. Tá sempre inovando. E as pessoas não entendiam que eu já vi um negócio ali. E assim, como eu mudei da área de química para a área de beleza, foi um dos princípios também foi, eu sempre sonho com a maternidade. E eu pensava, como que eu vou atuar dentro de uma empresa onde eles te veem como um número? Quando eu for mãe, o que eu vou fazer com o filho? Vou pôr no bolso, vou pro serviço? Não dá, lá eu tenho que cumprir um horário. Então, uma das migrações diárias foi devido a isso, eu poder ter um controle maior da minha agenda. E daí, depois, quando veio a costura, eu comecei a pensar, e quando eu tiver um filho? Eu não vou poder fazer o cabelo o tempo inteiro. Mas a costura, se eu fizer em casa, eu vou. Então, eu falo que eu sempre tô sanando dores ali que eu posso vir a ter no futuro. Sim. E daí veio essa ideia, essas coisas e começou a criar forma. E costura criativa, até agora eu não gosto, não tenho afinidade com produzir roupas, mas as costuras criativas ali, como as meninas brincam comigo mesmo, eu sempre faço um desafio próprio, eu sempre estou numa peça acima. E sempre buscando ali mudar. Então, a gente vai mudando, trazendo novos conhecimentos. E eu falo que são 2 coisas que eu consigo encaixar bem. Então, Sim. super deu certo pra mim. Sim, nossa, mas isso é muito bacana. Porque a questão de você saber também que você tem esse lado de desafio é muito gostoso. Porque você pega, você para pra pensar, nossa, e se eu fizer tal coisa? Mas esse daí alguém já fez, eu vou fazer diferente. Isso é legal. Eu até lembro uma vez que eu até tinha me pedido uma encomenda pra você, não sei se você lembra, que era uma bolsinha pro meu filho. Isso. E eu queria uma identificação com a foto dele, porque eu não sei, eu sou uma mãe que não gosta de escrever o nome nas coisas. Daí eu quis identificar a bolsinha do meu filho com a foto dele. E você foi lá e desenvolveu para a peça dele o espacinho para colocar uma foto dele, que eu adoro foto. Então, eu tinha que ter a foto do meu pequeno lá. Então, isso foi legal. É um desafio que você aceitou e você super topou. Sim. E aí, sim, ainda falou, olha, fiz desse jeito, eu achei mais interessante. Isso é bacana, porque você ainda, além de te desafiar, você aceita o desafio dos outros. Isso é muito legal. Independente do que seja, tanto na costura quanto na área da beleza. Sim.
Porque a gente sabe também que a gente já trabalhou junto em algumas coisas também, que a gente levou os desafios Bem para vocês. diferentes. Por exemplo, maquiagem artística, a gente Sim, trabalhou o tema do fogo, né, uma sim. vez, daí você desenvolveu uma maquiagem super bacana, que foi muito legal também. Então isso é legal, você testar essa criatividade também, tanto na beleza quanto na costura. E você se desafia em tudo, mulher. Eu falo que eu gosto de pegar o projeto e como meus pais, meu marido brinca, eu pulo de cabeça no projeto. Então, por exemplo, do fogo. Eu lembro que eu fiquei um final de semana testando maquiagem, aprendi técnicas novas e a gente faz maquiagem artística. E aquilo é legal, porque eu penso tanto na área da beleza quanto na área da costura, por isso que eu brinco que as duas se complementam para mim. Você não vai fazer parte apenas de uma maquiagem, você vai fazer parte de um projeto da vida da pessoa. No caso aqui com vocês no estúdio, foi um projeto. A gente fez um projeto que fazia parte de várias outras sessões de foto. Então, eu, Bianca Rodrigues, fiz parte daquilo, não só o meu trabalho. Uma gestante, um casamento, eu vou fazer parte da história. Então, eu sempre estou aberta a ouvir o que a pessoa deseja, qual é o projeto, o que ela quer passar com aquilo, porque vai ser o momento da vida dela que eu vou viver pelo meu trabalho. E assim como a costura, eu sempre brinco com as pessoas que eu desenvolvo projetos que cada pontinho vai muito amor. Um dos últimos agora que eu tenho feito e tem saído muito são fraldinhas de boca. Ai, Que que eu legal. nem imaginava fazer peças infantis e acabei caindo nessa parte. E assim, às vezes a pessoa me manda o chá de fraldas da criança que vai ter. Eu já vejo ali se tem flor, se tem borboleta, tem ursinho, então já procuro levar um pouco do enxoval da criança naquele presente que a pessoa vai dar, porque aquilo vai acompanhar a criança. E as mães adoram, confesso, porque eu Nossa. adorava, porque quando eu montei o do meu menino, eu montei com o tema safari, mas eu não falava para as pessoas o que que era, mas quando eu ganhava alguma coisa que era relacionada ao tema, que era de bichinho ou coisas assim do tipo, nossa, eu ficava encantada. Teve uma vez que a gente ganhou até umas toalhinhas de boca com o nome dele bordado, Uhum. então é uma coisa mais personalizada, então você encanta 2 vezes, né, não só com a peça, mas você cativa também, porque, tipo, nossa, ela pensou além, não é Sim. só simplesmente um produto, né. Porque algumas pessoas já chegam ali certinho. Ah, eu quero uma necessaire rosa com flores, porque vai para fulano que gosta de laranja. Mas algumas pessoas chegam e só me falam: "Ah, é o aniversário de uma criança de uma moça de 15 anos". E daí eu já começo: "Tá, mas qual que é o tema? O que que ela gosta? Qual que é a cor que ela prefere?". Porque eu acredito que é um presente personalizado, então aquilo vai levar amor para a pessoa, não vai ser só um presente que vai chegar. Então, as minhas clientes mesmo hoje, elas brincam que elas já estão ficando com ciúmes da costura, que elas falam: "Qualquer hora dessa, se você largar cabelo, a gente vai atrás de você, porque você tá se dedicando demais na costura". Mas elas não percebem que até esse carinho eu já trabalho dentro do salão também. Escova, fulana gosta de uma escova viradinha para fora. Tem gente que tem aquela necessidade de 30 minutos para fazer a escova e ir embora. E já tem algumas que eu marco a escova, que eu faço em 20 para 1 hora e meia. Porque Sim. ela vai lá não só para o cabelo, ela quer tomar um café, ela quer conversar. Então, para mim, apesar de para quem vê de fora achar que as 2 áreas não se complementam, para mim faz total sentido, porque o mesmo amor que eu aplico em uma, eu acabo aplicando em outra na mesma proporção, só que com efeitos diferentes, vamos dizer assim. E o bacana também é que você consegue manejar bastante a agenda, né, quando você não tá, por exemplo, com um cliente na questão da beleza, você pode estar desenvolvendo uma peça, tá pensando numa nova peça, ser desenvolvida na parte da costura. Sim, eu falo que hoje, enquanto eu trabalho durante o dia no salão e durante a noite eu costuro. Então, por exemplo, eu chego em casa umas 8 horas, ali eu vou para a máquina até umas 11 da noite. Então, ali eu fico adiantando pedidos, às vezes eu estou numa pausa no salão, eu vou assistindo uma aula da costura, às vezes eu estou na máquina costurando, assistindo aulas de maquiagem no Que é o celular. oposto. Isso é Então, bacana. enquanto eu tô parada em uma, eu vou estudando a outra. Não que eu deixe algo para trás, mas eu consigo ir remanejando bem as coisas sem deixar nada, vamos dizer, sem deixar nenhum pratinho cair por enquanto. Se adaptar, né, um pouco da questão Isso. da adaptação, a questão do tempo também. Uhum. Mas você falou também sobre a importância do apoio da família, isso foi muito bacana na sua história de ouvir, que você falou desde lá no começo, que seu pai te apoiou muito, depois você teve o apoio do seu marido, daí Uhum. além do seu marido, você ganhou o apoio da avó dele, que você ganhou uma máquina de costura, Sim, e você também cita muito sua mãe como exemplo na parte da costura. Isso é muito bacana. Você vê que você é uma pessoa muito envolvida com a família. sim. Então, isso é muito legal, que daí as pessoas acabam às vezes falando: "Ah, eu vou trabalhar, não vou conseguir ter tempo na família, não vou ter tempo de muita coisa".
Mas percebe-se que a família, no seu caso, ela é fundamental, parece que em quase todas Em as quase etapas tudo. Eu das tenho um escolhas da sua pontinho vida. de cada um. Por exemplo, uma das coisas mais importantes que aconteceu no meu caminho, eu acho que minha mãe já me ouviu falar isso uma vez, acho que hoje ela vai ouvir pela Vai ouvir de segunda. novo. Viu, dona Lu? É, no começo, ela não me apoiava muito na mudança para ser cabeleireira. Porque minha mãe começou como manicure, fez patologia, fez podologia. Hoje ela já é podóloga há 18 anos. Sim. E no começo ela achava que eu indo para o salão, eu ia sofrer muito com a agenda. Por exemplo, sábado exaustivo, sexta-feira cansativa, que eu não ia ter vida. Então ela sofria por isso. E eu lembro que eu fiz o curso. Depois de 3 anos e meio atuando na área de cabelo, ela teve muitos problemas com luzes. Então, assim, por exemplo, o cabelo quebrava, partia, não ficava na cor que ela queria, e ela era traumatizada com isso. Daí chegou um dia que a minha professora falou pra mim, mas poxa, toda vez você trata o cabelo da sua mãe, ela vai e estraga o cabelo de novo, depois ela volta e a gente trata. Ela falou assim, por que que ela não deixa você fazer? E daí eu tinha medo de pedir pra ela me deixar fazer. Aí chegou um dia, ela me deixou fazer o cabelo dela, e eu lembro que eu fiz em casa, porque eu comecei atendendo no fundo dos meus pais, na varanda, e era a cadeirinha da cozinha com o lavatório simples ali, que a gente tinha comprado usado já. E a hora que eu terminei, eu tava com o espelho da cozinha, assim, na frente, do banheiro, na frente, assim, da minha cozinha, mostrando pra ela. E ela só colocou a mão no rosto e começou a chorar. Eu falei, pronto, acabei com o cabelo dela. Falei, se ela vai chorar. Traumatizou. Parecia que eu tinha 10 elefantes nas costas. E daí, a hora que ela foi pro banheiro, ela continuou chorando. Eu falei, pelo amor de Deus, o que que foi? Você não gostou da cor? O que que aconteceu? Fala logo. Ela respirou, ela falou: eu não tenho um arquinho de cabelo estourado aqui. E eu não tô com o cabelo quebrado embaixo. E a partir dali, eu acho que a gente vai pra 6, 7 anos. Acho que uns 7 anos que só eu faço as luzes do cabelo dela. Eu não faço luzes no meu salão, não é uma área que eu gosto muito, então eu não faço em clientes, inclusive brigam comigo direto. Sim, Eu falo conheço essa qualquer... história. Você conhece, né? Conheço muito bem. Eu não faço, mas aonde ela pisa, todo mundo pergunta quem faz o loiro dela. E hoje ela tem, hoje não, assim que a gente começou a fazer, ela tinha orgulho em falar assim como ela tem até hoje. Dela falou assim, é minha filha. E às vezes ela vê eu trabalhando e ela posta, reposta o que eu tô fazendo, morre de orgulho das coisas. Então eu falo que assim, esse impulso que a minha família traz pra mim é essencial. Sem eles eu acho que eu não conseguiria. Eu levo a história de como minha mãe dá conta, deu conta, porque quando ela começou a trabalhar como autônoma, minha irmã era pequenininha, minha irmã tinha 3 anos. Meu pai ainda estava trabalhando, ele estava começando a se aposentar, então ela conseguia mexer na agenda e cuidar da gente, porque minha irmã tinha 3, eu tinha 13. Então Sim. eram 2 crianças em casa. Então eu me inspirei muito nisso, em pensar que, olha, se eu for autônoma, eu dou conta de mexer em tudo e trabalhar ao mesmo tempo. E junto com isso eu trouxe a garra do meu pai, porque ele começou lá de baixo nas coisas, ele foi crescendo, 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 ele almejava e ia atrás. E eu falei que isso eu queria pra mim. Quando eu decidi trabalhar num salão, eu queria que o meu salão fosse referência de algumas coisas que quando alguém falasse, não, esse é o salão da Bianca Rodrigues. E hoje eu tenho algumas que elas falam que o aconchego que tem, o carinho que tem aqui, é um tratamento diferente, não ser só mais um salão, de você chegar e fazer uma escova e ir embora. Seria mais rentável? Às vezes poderia, mas não Poderia. seria o meu traço de trabalhar, não seria por esse motivo que eu mudei para a área. Então, eu mudei para fazer diferença. E eu acho que hoje eu tô conseguindo fazer isso dos 2 lados. Acredito muito bem, né, na sua frase, porque eu presencio isso, né, no dia a dia. Eu vejo você lá, tanto fazendo a questão da costura, quanto você Uhum. atendendo na parte da beleza. E eu acho muito legal, porque você consegue ter esse jogo de cintura também, porque daí, às vezes, a pessoa vai lá no salão, nossa, dá uma olhada nas costuras também, tem umas coisas interessantes, se vocês quiserem dar uma olhada. Se a pessoa fala, não quero ver, você super respeita. Então, isso Sim. eu acho muito bacana que você não faz aquela venda forçada para a pessoa. E uma coisa que eu acho legal também na questão da beleza, que você também, se a pessoa chega e você fala, o que que tem de errado? Você é aquela pessoa sincera, olha, se fizer tal coisa, não faz porque vai estragar, vai dar ruim. Tenta aí fazer um outro tratamento, pensa Uhum. primeiro. Então, isso é bacana. Tipo, porque tem alguns lugares que você sabe, né, que a pessoa não liga muito para isso. Já que, não, vamos enfiar um monte de cronograma capilar aí, vamos fazer isso, química aí, blá blá blá. E daí, quando você vê, a pessoa sai de lá com uma lista de pagamentos de um monte de coisa que fez no cabelo e não sabe o que fez. E ele fala, mas precisava disso tudo? Meu esposo brinca comigo direto, né, uma brincadeira, assim, pelo lado bom. Daí ele fala: "Você não sabe ganhar dinheiro".
Daí ele falou assim, mas eu fico feliz, porque você não sabe se seus clientes não te abandonam. Porque, por exemplo, com o cabelo, direto acontece. De chegar, e eu fui em tal salão, e aconteceu isso, e me indicaram isso, aquilo, e várias coisas. Daí eu falo, gente, eu sou a cabeleireira super sincera. Às vezes vocês ouvem o que vocês querem e o que vocês não querem. Então, às vezes a cliente sai de um local onde foi passado para ela um cronograma de 1 ano para recuperar o cabelo. Sim. De 6 meses, 3 meses. E daí, quando ela chega pra mim, eu brinco que eu sou destruidora de sonhos. Que eu já falo, olha, então, o que eu te indico é vitamina T. O que vai resolver aqui é só tesoura. Então, não adianta tratar, não vou te passar um tratamento caríssimo pra você ficar comigo, porque não vai resolver. Ou se não, eu preciso fazer tal coisa e esse tratamento X. Às vezes, o tratamento XY é muito mais do que o cabelo precisa. Sim. Então, eu sou super sincera nessa parte com as clientes devido a isso. Uma das minhas brigas, que para as minhas clientes que foram ver, eu quero até que vocês deixem registrado que essa é a nossa briga maior. É cabelo alisado que quer o corte repicado. Gente, isso para mim me dá desespero. E daí eu brigo com elas que não pode cortar. Não, mas eu quero. Gente, eu vou na internet, eu busco e mostro. Olha aqui. Como vai ficar? Vai ficar parecendo que você saiu andando e foram batendo um machado no seu cabelo. Ai, meu Deus, que desespero. Então, eu sou dessa sinceridade para que a pessoa se sinta bem depois, porque eu tenho que lembrar que a cliente, ela não vai ter o cabelo que tá na minha cadeira naquele momento. Você cortando, pintando, hidratando, eu vou escovar, eu vou modelar, eu tenho conhecimento para deixar de um jeito que vai ficar muito bom o seu cabelo. Mas em casa e no seu dia a dia. Então, eu sempre me preocupo com isso. Como vai ser você com o procedimento que a gente vai fazer dali, daquele dia, vivendo a sua vida? Por exemplo, às vezes vem gente que quer franja curta, mas ela é professora, ela faz academia e o cabelo incomoda no rosto. Como que eu vou colocar uma franja curta em alguém que tem tique de ficar com o cabelo no rosto? Não dá. Alguém que é clarinha, quer fazer uma rena na sobrancelha escura. Daí, com delicadeza, a gente vai moldando a pessoa para que ela saia dali realmente se sentindo bem. Não que eu pense só naquele momento e um R cifrão no meu bolso e acabou dali por diante, da porta para fora, é só mais uma pessoa. Ou igual que as pessoas às vezes fazem muito modinha, né? Teve o boom da época que era a sobrancelha de rena. Teve o boom também dos cílios, né? Postiço, que o pessoal, todo mundo queria Sim. fazer. Então, isso também é legal também. Você não é aquela pessoa, gente, só porque tá na moda não significa que você tem que usar. Você tem que ver se você se adapta a isso e se Sim. você realmente quer. Porque senão você tira um pouco da essência da pessoa. Tira, e às vezes com a convivência você vai descobrindo o que cada cliente gosta, o que cada cliente é. Por exemplo, eu tenho clientes novas, mas eu também tenho algumas que estão comigo desde o começo. Então, eu tenho uma cliente que a gente vai completar ali quase 10 anos juntas. Ai, que delícia. Eu brinco que a Maria, pra mim, a gente brinca que ela é metade minha mãe, minha irmã, minha amiga, companheira, porque a gente divide tudo. E tem algumas outras clientes que vêm vindo dessa época também. E é sempre disso, trazendo a essência delas ali. Agora, quando eu atendo uma cliente uma primeira vez, eu busco uma conversa, compreender o porquê que ela quer aquilo. Porque às vezes você vai só pelo momento, mas e depois? Como é que fica? Porque eu sou uma pessoa que eu já fui muito traumatizada com cabelo. Eu falo que aquela franjinha de Sabrina Sato eu inventei há milhares de anos atrás. Porque uma vez eu fui no cabeleireiro e eu pedi pra ele, não, mais curto, mais curto, mais curto. De repente, a hora que secou, eu tava com a franja aqui, eu tinha que prender com tic-tac e aquilo me dava um desespero e eu falo que eu nem podia brigar com o cabeleireiro, porque fui eu que pedi. Então, assim, hoje, mesmo as minhas clientes me pedindo, eu brinco que só fica comigo quem gosta, porque às vezes fala, eu já explico. Falei, gente, não vai ficar bom? Quer? Então é por sua conta e risco, vamos fazer. E assim, 90% das vezes elas fazem e depois elas falam, ai, devia ter te ouvido. A sinceridade é a melhor coisa nessas horas. Sim. É muito bom essa parte. Agora vamos pensar agora numa frase que você falaria para uma pessoa que está pensando em fazer ou abrir o seu próprio negócio ou ter um segundo negócio igual você que tem a parte da beleza e tem a parte da costura. O que você falaria para essa pessoa? Vá sem medo. Porque eu falo que a coragem de hoje é o que você olhou com medo lá atrás. Então, às vezes a gente pensa muito, a gente fica com medo de ir, mas assim, dê um passo para trás, olhe, dê uma olhada na imagem que você quer enxergar para frente, olhe o quadro daquele momento, se planeje. Às vezes algumas coisas você não tem a opção de planejar, você tem que simplesmente começar. E uma frase que sempre ficou para mim, antes feito do que perfeito. Então comece com o que você tem, com o que você pode.
Gente, eu comecei com uma máquina que ela mal costurava, vamos falar da parte da costura. Uhum. E com pontos tortos, com um curso mais ou menos, assistindo aula de YouTube. E depois eu fui subindo, fui trocando as coisas. Hoje eu tenho uma máquina industrial, que era algo que eu nunca sonhava em ter, uma máquina de costura reta industrial. E hoje eu já faço com mais cautela as coisas, tenho um pouco mais de conhecimento, mas o negócio é, vá sem medo, porque às vezes a gente espera que as pessoas de fora apoiem. Alguns têm apoio, que foi o meu caso, mas algumas pessoas não têm nem quem possa apoiar ao redor. Então você tem que acreditar em você primeiro. Então, quando a gente vai sem medo nas coisas, se torna tudo mais fácil para poder realizar. É, mas é muito bacana isso que você falou. A gente recebeu um tempo atrás a Paty aqui. A Paty, ela trabalha com tosa. Uhum. E uma das falas dela bastante era sobre isso, sobre a questão do medo. De você tem que vencer o medo. Ela começou a trabalhar por conta do medo. Então, tipo, isso é muito bacana. Essa questão, como o medo influencia a gente dos lados positivos. Então, não é somente negativo. Gente, tenho medo, vai ser horrível. Não, não vai ser. Ela vai ser uma coisa boa também. E a questão também de você tentar, né, isso é legal. Se você tentar, você nunca vai saber. Então, Sim. você tem que saber também arriscar um pouco, talvez seja isso, talvez não seja. Igual você falou, você tentou na parte da costura algumas coisas, você já sabe que a parte de fazer a modelagem já não é com você. Não é comigo. Então, isso é legal, porque são várias áreas, né, então, Sim. até você ver o que você mais se adapta, o que você mais gosta. Então isso é bacana, essa questão. E eu falo que os erros são grandes apontamentos para indicar onde a gente precisa estudar mais. Por exemplo, eu dou muita risada quando as meninas saem, a gente faz o delineado gatinho, né? Elas olham no espelho, ai, gente, que perfeito, eu não consigo fazer em casa. E às vezes para algumas eu falo, falei, gente, se vocês me vissem fazendo meu primeiro gatinho na cliente, parecia uma onça, porque não era um gatinho, o negócio era tudo torto. Então, tudo é questão de treino, de estudo, de tentar. De você não parar na primeira vez que der errado. Gente, muita coisa vai dando errado no caminho. Quando a gente começa, a gente precisa de pessoas que acreditem na gente. E eu acredito muito que Deus sempre vai colocando as pessoas certas no caminho para que aquilo aconteça. E falando assim mais de uma coisa que eu acredito também Deus não coloca um sonho no nosso coração que não é para ser sonhado, que Ele já não sonhou antes da gente. Então, é sempre tentar sem ter medo de começar. Isso é muito bacana de ouvir, isso é muito legal. Porque você tenta bastante coisas, você é igual você falou, você mudou radical mesmo, você saiu da química, foi para a área da beleza, daí agora está na área da costura. Então isso é bacana, você saber o que seu coração está falando Sim. também, aonde você quer estar, o que você quer fazer. Isso é legal, você parar para se ouvir. Vamos falar um pouco sobre as dificuldades, sobre a questão da dificuldade de você lidar com o tempo, que você falou que às vezes tem que separar um pouco o tempo para costura, um pouco do tempo para a questão da beleza, um pouco do tempo para você. Então, conta pra gente como é a questão de lidar com o tempo, né, nesse caso. Eu falo que começando, eu tenho um problema sério, né? Hoje eu vejo que eu sou muito workaholic, eu sou viciada em trabalhar. E isso eu vejo que se deixar todos os tempinhos ali, eu tento preencher com serviço. Porque hoje o ateliê de costura fica na minha casa, né? O salão fica fora de casa, ele tem endereço próprio. E então, assim, eu tento sempre determinar ali os horários certos do salão. Às vezes falta alguma cliente ou a gente fica com alguma lacuna na janela. Eu tô sempre com uma costura lá para eu dar um arremate, para eu cortar, porque eu trabalho muito com sublimado também, então para fazer os recortes. E em casa eu tento sempre pautar o período da noite para eu poder trabalhar. Recentemente peguei uma encomenda ali que eu falo que eu encomendo um pouco mais do que eu podia no momento. Então eu vou o benefício de ter agendas é isso, você acaba casando as agendas. Então, por exemplo, agora nas últimas 2 semanas, um dia da semana eu tô tirando para costurar o dia inteiro, além todos os dias à noite. Então, eu sempre vou vendo qual que tá com a demanda maior. Agora a gente entra em período de final do ano, então já entram as coleções de Natal. Sim. Então eu já começo as compras do produto de costura no meio do ano, para não ir embolando, para já chegar e eu já ir
dividindo, fazendo ali a administração dos produtos, o que vai virar o quê, se vira pano de prato, se vira necessaire, porta panetone. Então eu falo que a minha cabecinha ela tem várias caixinhas. E daí eu vou administrando dessa maneira, tentando sempre delimitar tempos para eu não só executar, mas também para pensar, para que um não atrapalhe o outro. Senão daí também você acaba carregando vários pratinhos e os pratinhos caem todos de uma vez. Então eu vou dando essa dividida de dia é mais salão, de noite é mais costura, final de semana eu tenho tempo ali, que daí a gente faz o marketing do salão, faz os horários, faz a agenda, paro um pouco, vejo que tá ok na parte da costura, se eu preciso comprar mais algum aviamento, pegar mais alguma linha, alguma coisa assim, e depois é só seguir com o cronograma da agenda dentro desses horários. E qual que é a maior dificuldade nesse meio de tempo, assim? A minha organização. A sua organização. Que Eu acho- sinceridade! Gente, eu sou super sincera. Eu acho que a maior dificuldade é eu me organizar dentro desses horários que eu faço. Porque, assim, você delimitar é ótimo, mas às vezes o que acontece muito? Eu tô no salão e às vezes eu tenho 30 minutos entre uma cliente e a outra. Sim. Aquele não era o horário da costura, porque eu já tinha ido na cidade um dia antes comprar linha. Uhum. Mas daí eu lembrei que determinado tecido eu não tenho para fazer o forro de tal bolsa que eu tenho que entregar numa encomenda final de semana. Aqueles 30 minutos que era para eu tomar um café e respirar em paz, eu vou morrendo na cidade, volto morrendo para atender a cliente correndo, porque eu me atrapalhei na organização de tempo. Então eu falo que, gente, não tem como eu mentir. Quem me conhece sabe. A maior dificuldade é eu contra mim mesma. É, eu e empresa, né? O eu empresa, eu marketing, eu administrativo, é tudo eu. Mas a sua sinceridade foi demais, ó, papo. A questão, então, a gente já falou um pouco do tempo, da dificuldade. Vamos falar um pouco sobre o que você almeja para o futuro agora. Olha, para o futuro, eu falo que eu poderia falar que eu queria uma rede de salões com várias pessoas atendendo para mim, mas daí eu perderia o feeling do porquê eu vim para isso. Então, o que eu almejo hoje para o salão é que eu continue conquistando novas clientes e continue dando conta dessas clientes, tratando com atenção, com carinho, com amor, talvez um espaço mais aconchegante, mas que eu continue atendendo as minhas meninas, que eu continue levando para elas uma palavra de carinho, um tratamento de carinho. E para a costura, que esse ateliê continue crescendo e que eu consiga continuar dando conta da minha agenda, continuar dividindo bem, aprendendo a respeitar essas regras. E que, quem sabe, lá na frente, o Bianca Rodrigues Costura Criativa vire realmente uma marca que as pessoas vão olhar e lembrar: ah, aqui contém amor. Aqui realmente contém amor em cada pontinho. Que é para isso que eu corro atrás. Ai, que lindo, adorei essa sua frase. Porque até pensando até no futuro que você fala que quer se tornar mãe e tudo mais, então essa parte da costura ela vai te ajudar bastante também para determinar o seu tempo, fazer com Sim. calma. Então isso é muito bacana, essa questão também. Voltando então, falar um pouco da questão da costura, né, que ela vai no futuro te trazer bons frutos com a sua família, né, ela já Uhum. te traz, então que ela te traga mais frutos maravilhosos, e a questão da beleza, né, que você continue sendo essa pessoa super sincera, que traz a terapia para as mulheres, né, para todas as pessoas que você atende no seu salão, que a gente sabe que é muito gostoso essa terapia, apesar de ser às vezes uma escova super rápida, mas faz diferença no dia a Tem uma dia. troca ali, né? É na autoestima também, né? A Sim. autoestima, cuidar da autoestima não é só igual as pessoas pensam, ah, vou só lá me produzir. Não, tem também uma parte psicológica por Tem. trás, que é o saber ouvir, é o saber lidar com uma pessoa, né? O ser humano é isso, né? É uma questão de troca de sentimentos. E a pessoa se identifica muito na questão da beleza, é isso. Se ela se sente bem com a pessoa que está atendendo ela. Se ela não se sentir, esquece que essa pessoa não vai voltar. Gente, e assim, se eu posso contar algumas histórias aqui de atendimento, Ah, fica à vontade. eu já tive atendimento de pessoa que tinha acabado de separar. Eu já tive atendimento de pessoa chorando na minha cadeira porque não conseguia engravidar. Já tive pessoas que não queriam engravidar. E assim, e era simultâneo o atendimento. Às vezes a que queria um filho acabava de sair da minha cadeira e chegava que estava grávida e não queria aquilo. Eu já tive, foram 2 pessoas que ao entrar no meu salão perdeu um ente querido. Caramba. E eu falo que esses foram os atendimentos mais difíceis da minha vida, porque com tudo você dá um jeito. A morte é o único que você não dá.
E assim, foram 2 pessoas, uma não tão próxima, aconteceu, a gente ainda estava se conhecendo, mas eu dei apoio, dei atenção, a gente conseguiu dar uma volta em cima daquilo, ela terminou o atendimento, e uma outra, ela perdeu um irmão. Ela estava terminando uma escova, recebeu a notícia, e eu fiquei sem saber o que fazer, já era uma cliente que eu tinha uma proximidade, então, assim, tudo isso me mostra que a gente não é só um profissional, só um prestador de serviço. Eu tenho que lembrar que ali nós temos 2 CPFs, tanto o meu quanto a pessoa. Eu já tive clientes em dias que eu não estava tão bem, tive um atendimento, que foi, assim, um dos mais marcantes até hoje na minha vida e um dos mais difíceis. Recentemente, a gente perdeu a minha avó e a gente teve uma mensagem que ela, de um dia para o outro, estava chegando ao final dela. E eu tinha uma noiva nesse dia. Uhum. E eu fiquei ali desesperada, que como que eu ia dar conta de atender essa noiva? E o meu medo sempre foi esse, atender estar num atendimento e perder alguém. E graças a Deus não foi no dia seguinte, sim, ela descansou e eu estava fazendo uma escova numa cliente minha, bem na hora que a minha irmã me avisou. E era uma cliente muito próxima. E nesse momento, a hora que ela viu, eu falo que chega a ser cômico, ela tava com a metade do cabelo escovado, a metade sem, e ela olhou pra minha cara dela, não, vai embora, vai pra lá que eu fico aqui. E assim, ela me acolheu, ela fez o que eu tinha feito por alguém, ela me acolheu, eu terminei de secar o cabelo dela, terminei a escova e fui fazer o que eu precisava fazer. Então, antes de sermos um prestador de serviço, um cliente na cadeira de alguém, nós somos seres humanos. Sim. Eu acho que o principal que a gente tem que pensar é o que você gostaria de receber se você estivesse naquele lugar. Se você fosse, eu digo que qualquer prestação de serviço, qualquer atendimento, como você gostaria de ser atendida? Quer ter empatia pelo outro. Então, eu sempre procuro pensar nisso. O que eu gostaria de passar para que eu possa levar isso para minha cliente? Meu parâmetro é sempre esse. Desde a costura, do que eu quero que aquela costurinha leve para alguém. Eu brinco que eu sempre chamo as costuras de costurinhas porque eu falo que costurinhas remete coisa fofa, remete carinho, remete cuidado. Então, o que eu quero que ela represente, o que eu quero que um cabelo represente, o que eu quero que um atendimento represente, eu sempre penso muito nisso. E sobre a questão tanto desse lado humano, a gente percebe que a questão da família também é muito importante. Então, eu acho que a sua essência, ela vem muito da sua base familiar. Então, isso é muito legal. Porque você vê, quem te conhece pessoalmente sabe que você tem um pouco dos seus pais, um pouco da sua irmã. Então, isso é muito bacana. E você conheceu uma pessoa na sua vida, né, que é o seu marido, que ele te apoia de um jeito que assim, ele não mudou a sua essência. Tem gente que fala, nossa, eu vou casar, vai mudar radical. Não, pelo contrário. Ele te deu mais suporte para você ficar mais forte ainda e enfrentar os seus medos, os seus desafios. Isso é muito bacana. A questão do lado humano é sempre uma caixinha de surpresas. Sim. É sempre. E a pessoa de, como você falar lá, de sentar na cadeira e às vezes, eu não tô bem para atender tal pessoa, mas você, por um momento, você esquece isso e você consegue se dedicar àquela pessoa. Sim. Isso é muito legal, porque você sabe lidar com pessoas. Não é qualquer pessoa que sabe lidar com pessoas hoje, gente. Porque não. esse mundo tá muito difícil. Esse mundo, ultimamente, às vezes é um bom dia que sai torto, Sim. que a pessoa pega e fala, bom dia pra quem? É umas coisas assim que a gente, quando a gente trata com o público, é um pouco complicado. Você nunca sabe como vai ser a reação do outro. Você não sabe o que esperar, né? Eu Sim. brinco que às vezes parece que eu vou ser atendida por alguém, em qualquer outro serviço, parece que eu fui lá e tirei a pessoa da cama, bati nela para ela vir me atender. Então eu falo que eu procuro nunca levar isso para o cliente. É lógico que a gente é ser humano, tem dia que a gente tá com pavio mais curto, tem dia que não. E você falando de família, as clientes do salão também sabem. Às vezes, direto, estão lá e meus pais chegam lá. Sim. Eu falo que o meu salão é um ponto de encontro com os meus pais, com a minha família. Às vezes, minha irmã chega. Tem uma cliente de toda terça-noite que ela já está acostumada. Às vezes, terça-noite é o dia que a minha irmã não tem faculdade. Ela passa lá, a gente vai tomar um café, ela volta, fica sentadinha. Para quem conhece o salão, tem uma parte mais aconchegante, com sofá, TV. Ela fica ali e a minha cliente já tem uma amizade com a minha irmã. Quase todas as minhas clientes conhecem meus pais. Então, a gente tem aquela coisa de trazer aconchego e de a família estar ali. Eu conheço esposos, filhos, filhas de clientes minhas. Atendo filhas de clientes. Acho que uma eu conheci, ela estava entrando no ensino médio. Hoje ela já está formada na faculdade. Sim. Então, eu falo que a gente vai fazendo ligações com as pessoas. E realmente, essa coisa da família, eu acho que é algo que eu trago muito comigo e vou passando para frente. Você se torna da família do seu cliente e o seu cliente se torna da sua família. Isso que é bacana, porque
é acolhido dos dois lados, tanto do Sim. lado do cliente quanto da sua família. Então, Essa minha cliente muito mais bacana. antiga, o filho dela sempre que liga fala assim: você tá na casa 1, 2, 3 ou 4. Que 1 é a empresa, o 2 é a mãe, acho que não, o 2 é a casa, o 3 é a mãe e o 4 sou eu. Daí ela fala: você tá em qual casa, mãe? Ah, eu tô aqui na Bia. Ah, então tá bom, eu te ligo depois. Até já sabe. Já sabe, já fui pra casa dela, conheço os filhos. E eu falo que é uma cumplicidade que a gente vai trocando, e que é gostoso quando a pessoa não é só cliente. Já vira seu amigo, você vira amiga dela. E não são todos que a gente vai fazendo essa ligação de possessão, que eu brinco com as minhas clientes, que eu fico ali com elas, mas é aquela troca de você saber quando a cliente não tá bem, quando ela precisa conversar. Às vezes eu tenho joias, as coisas no salão também, então às vezes alguém chega, eu vou ir ver alguma coisa. E às vezes você percebe quando a cliente não quer ver, ela quer conversar. Quer conversar. Então, é a parte da terapia que Da a gente terapia. estava brincando. Então, a pessoa vai lá não para ter o dia de beleza, ela vai lá para fazer a terapia com você. Daí ela sai se sentindo mais leve, linda e bonita. Então, isso é gostoso, é muito gostoso. Essa sua parte, esse seu tipo de trabalho é muito gratificante. Confesso para você que eu que trabalho com público, eu fico muito feliz quando as pessoas saem com aquele sorriso, ou saem, nossa, adorei vir aqui, conversei com você, tô saindo mais leve. Uhum. A pessoa, quando vem fazer uma sessão de fotos, ela pega e fala, nossa, não imaginava que era isso tudo, eu achava que era só fazer as fotos e tchau. Mas tem a questão de uma conversa, de você saber conhecer a pessoa, de saber lidar com a pessoa. Isso é muito bacana, inclusive no seu também, porque se você não conhece a pessoa, você não sabe o que você vai fazer. Não, você Isso, fica perdida. Daí a pessoa você não vai falar, vou adivinhar o que você quer. Não vai dar certo. Ainda mais se for um corte de cabelo, vai dar errado, vai dar super ruim. Você tem que conhecer a essência, que nem você falando de vocês. Acho que você lembra lá, a gente tá indo pra quê? 7 anos que a gente se conhece? Não faço ideia. Eu vou fazer 6 de casamento, então é 7, que foi no ensaio pré-wedding. Então, né, gente, pra quem não sabe, né, eu fotografei o casamento da Bianca junto com o Felipe, que é o marido dela, por isso que a gente tem essa intimidade tanto aqui, se trata muito por apelidos, mas é muito bacana isso. E a partir disso, realmente, é uma terapia estar com quem a gente gosta. Ensaio, essas coisas, a gente vem e eu falo que quase quer morar junto com vocês, porque fica aquela conversa e você conhece a pessoa, então é um tratamento diferente. Você acaba não trocando de maneira alguma o serviço da pessoa pelo profissional ou pelo pessoal da pessoa. Então, eu falo que quando a gente chega nesse ponto profissional, para mim, isso traz como se fosse sucesso profissional. É a Que realização plena, né? Isso, é a realização. A pessoa te ter ali como referência, não só de profissional, mas o pessoal também. Ela se sente à vontade com você. Então, isso é muito bom. Daí é bacana porque as pessoas falam, olha, lembrei de você, que eu vi tal coisa, lembrei de você. E isso é muito legal também, porque você vira uma referência. Sim. Não só, gente, conheço fulana, a fulana faz isso incrível. Então daí você já não se torna só ali, né? Você acaba sendo referência fora do seu convívio, né? Sim. E isso é muito bacana também, que as pessoas ficam falando sobre você e quando você vê, olha, você estava falando de mim, eu não sabia. E você fica feliz por ter esse feedback das pessoas. Uhum. Daí a pessoa fala, mas lógico que eu falo, porque eu gosto do serviço. Então, se você gosta, automaticamente você indica. Você quer que a pessoa tenha aquela experiência que você teve. Então, isso é muito legal. Eu falo que o melhor é esse, né? É o boca a boca. O boca a boca, ele tem um poder, assim, porque ele leva o seu trabalho aonde ele nem chegou ainda. Onde a pessoa não te conhece, mal sabe como você faz, mas ela já chega confiante. E é o marketing mais difícil de ser feito. Mais difícil. As pessoas acham que o boca a boca é o marketing mais fácil. Não, você conquistar um cliente, manter esse cliente, é a coisa mais difícil de se ter. Mas quando você cativa, conquista, ele te traz o dobro, o triplo. Você chegar até o cliente é fácil. Agora, você continuar com o cliente, que é o que você falou, é o mais difícil. Então, eu gosto muito disso. Sempre que alguém me procura, eu já pergunto, conhece de onde, né? Alguém indicou? Como você chegou até mim? E isso eu ouço dos dois lados, que nem teve uma época que eu estava fazendo na parte da costura os estojos triplos para criançada na escola. Daí tinha que ser os 3 estojinhos, tudo em uma peça só. E eles estavam tendo problema com o nome, como você disse, etiquetar as coisas. Eu corri atrás e vi que tinha um adesivo termocolante para você pôr. Uhum. E comecei a desenvolver para as crianças o adesivo com o nome. Menina, e começou, não, porque tal fulano gosta do tema de guerra. Fiz um camuflado para o menininho. E tal criança, ela estudava numa escola católica. Fiz um de Nossa Senhora Aparecida para ela. A outra gosta de boneca, fiz de boneca. E assim foi indo.
E era sempre a indicação de uma mãe: "Ai, porque fulano falou que você fez e você tomou o cuidado de fazer com a estampa que a criança gostava". O O personalizado, né. personalizado de verdade, não o personalizado, assim, raso. Sim. "Ah, só gosto de rosa, então vou mandar um rosa liso". Eu ia mais além. E, assim, foi muito engraçado, porque as criancinhas começavam a se dedicar na escola, porque elas iam com estojo novo. Então isso me trouxe um negócio muito bom. Agora a gente vai vamos pra etapa final da nossa conversa, porque senão se deixar a gente vai conversando Ah, até até dizer amanhã. chega. Daí a gente vai contar sobre o seu casamento, daqui a Não, pouco vai muita contar coisa. sobre a minha vida também, daí a gente vai estar numa intimidade aqui que vocês vão ficar assim: "Gente, quem são essas?". Mas então, ó, muito obrigado por ter participado aqui com o nosso bate-papo, a gente ficou muito honrado de você ter aceitado esse convite e a gente fica muito feliz, porque a gente sabe o quanto você batalha e quanto você está batalhando para estar onde você está hoje. Isso é muito legal. Veio pandemia, veio problemas familiares que a gente sabe que todo mundo tem. Uhum. Então tem muitas coisas, teve mudança de salão. Nossa, gente, como é difícil você Gente. mudar de um lugar para o outro. A gente acha que é fácil, não é fácil. Então é uma coisa muito legal. E mudança de carreira, gente, olha só, é A muito. mudança de carreira, eu falo que eu que agradeço por vocês darem esse espaço para eu vir falar disso, porque é algo que eu vejo que todo mundo tem medo. Às vezes você tem ali, por exemplo, eu deixei uma carreira, eu deixei a faculdade que eu fiz, que foi o que mais pesou para mim, é uma carreira que estava nova, jovem, 3 anos ali que eu trabalhei na área, mas foi difícil. Eu imagino hoje, quando a gente vê histórias de pessoas de 15, 20 anos de profissão largando. E, gente, às vezes é um pulo no escuro, mas é um pulo para uma felicidade que você só sabe depois que você tá ali. E dá medo de mudar, mas depois, quando você conquista e vai indo, você vê que é o melhor lugar que você podia estar. Então, com essas palavras, eu encerro o nosso podcast de hoje. Gente, então não tenham medo, arrisquem, como diz a Bianca, vocês têm que tentar, têm que perder um pouco esse medo, porque senão vocês não vão saber como é. Então, fiquemos por aqui e nos vemos no próximo Milcast.